E aí, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Olha só, Rogério, iniciando aí mais uma jornada de Geografia de Rondônia. Exatamente, professor Jorge. E é o seguinte, galera, fiquem ligados porque são aulas que têm a ver com a nossa realidade local. São estudos, inclusive terão momentos dirigidos para aqueles que pensam em fazer concurso público. Muito bem. Não é isso, Rogério? Exato. Eu, professor Jorge, professor Rogério e a nossa querida intérprete, a Aldelinda. Olha só ela aí, olha só como ela é sorridente, olha que menina legal, viu? Rogério, tamo junto aí, meu amigo? Junto, meu amigo. Beleza? Na hora. Mais uma jornada aí interessante para que você leve conhecimento. Geografia de Rondônia. O pessoal pensa que não, mas é muito importante a Com gente certeza. saber coisas da nossa localidade, que inclusive para quem pensa em fazer concurso público, é o diferencial. Exatamente. É aquilo que você já vai saber e aquele que vai, por exemplo, fazer o mesmo cargo que você no concurso público, ele tem um passo. Às vezes 1 quilômetro atrás de você, porque você já tem o conhecimento da nossa realidade, Muito da bem. nossa geografia, da nossa hidrografia, da nossa geografia física, da nossa geomorfologia, da nossa economia, Muito bem. da nossa demografia, etc. Exato. Então, É isso, Rogério. nossa ementa aí está rica de detalhes sobre esse estado maravilhoso que é Rondônia. E como o professor falou, a gente preparou esse material com muito cuidado, com muito detalhes, para que você possa sair na frente aí das suas atividades durante as avaliações, durante os concursos, certo? Sem falar que se o nosso querido aluno, o que a gente sempre pede para ele? Que faça anotações. Claro, com certeza. Faça anotação. Muito importante. Não só fazer anotações, como guarde esse livro, esse caderno, como se fosse um livro de ouro. É precioso, né? É precioso. Precioso, muito bem. Até porque, Rogério, quando você escreve, é diferente de quando você digita. A memorização cognitiva é diferente. Exatamente. Não é isso? Na hora que você está escrevendo, aí você já está estudando, né? Já está assimilando aquele conteúdo, né? E revisando aquilo que a gente fala durante as aulas. Então, escreva mesmo todo o material ministrado aí durante nossas aulas. Então, vamos junto? Vamos lá, Geografia de Rondônia na área, professor Jorge Rogério, aula 1.1. Então, uma breve apresentação. Eu sou o professor Jorge, licenciatura plena em Geografia, e na área de educação eu sou especialista em Informática na Educação. E o Rogério? Rogério, presente aí para a garotada. Então, galera, sou o professor Rogério Cajueiro, licenciatura plena em Geografia, e a minha especialização é em Gestão da Educação e Políticas Públicas Educacionais. Beleza, garoto! Essa galera já lembra de nós, né? Lá do terceiro ano, Geografia Geral, agora, porque a gente já teve há pouco com eles, professor Jorge. Isso. Agora é Geografia de Rondônia, então essa galera do terceirão lembra muito bem de nós. Olha aí. Beleza. Os conteúdos do componente curricular de Geografia de Rondônia estão assim elencados, galera. A gente vai começar a fazer algumas abordagens sobre o que nós veremos. Olha só, na unidade 1, nós veremos a questão dos aspectos físicos de Rondônia. Muito bem. A questão da situação geográfica, a geografia física da Amazônia e de Rondônia, os aspectos climáticos de nosso estado, a questão da vegetação e a hidrografia. Parte 1 da hidrografia, né? E nós temos também depois aí a seguinte aula, que é a hidrografia rondoniense, parte 2. Porque Rondônia, né, professor Jorge, é rico nessa hidrografia e a gente tem vários rios, por isso que a gente subdividiu essa aula em 2 partes. Teremos também questão do meio ambiente, o Polo Noroeste e o Planafloro. O Polo Noroeste, o Planafloro, parte 2. E a evolução e colonização amazônica, a parte 1 e a parte 2. E para finalizar nossa unidade 1, nós temos aí a evolução e colonização amazônica, que é a nossa aula 3 sobre essa temática. Depois vem a criação do estado de Rondônia, Rondônia no contexto do segundo ciclo da borracha,
E as duas últimas aulas da unidade 1 vai falar sobre os aspectos populacionais do nosso estado. Beleza, olha só, competências. A gente sempre quer que os nossos queridos alunos adquiram competências e habilidades. não é isso? Exatamente. No contexto geral, a gente quer que os nossos queridos alunos consigam compreender os fenômenos locais e regionais expressos por suas territorialidades, considerando as dimensões de espaço e tempo. A 2, reconhecer o desenvolvimento da sociedade como processo de ocupação do espaço e a relação com a vida humana em seus desdobramentos políticos, culturais, econômicos, humanos, na competência 2. E na 3, tomar decisões. Olha só, a gente quer que você consiga tomar decisões diante de situações concretas, recorrendo aos conhecimentos geográficos, demonstrando a capacidade de observação, percepção e de estabelecimento de relações com a vida odierna, a vida cotidiana. Exato. Sem mais delongas, Rogério, aula 1.1. Pontos extremos, veremos fronteiras, fuso horários e horário de verão. Então são os aspectos, iniciais aí geográficos do estado de Rondônia. E a habilidade da nossa aula de hoje? Bem, Rogério, a gente quer que os nossos queridos alunos consigam analisar diferentes processos de produção ou circulação de riqueza e suas implicações socioespaciais. Olha só, Rogério, analisar diferentes processos de produção. Bem, quando a gente fala em produção, chega aí, meu diretor. Olha só, quando aqui ainda não era Rondônia, quando aqui ainda não era Brasil, quando aqui ainda era um espaço que era ocupado apenas pelos povos originais, os indígenas. Certo? Depois o homem chegou. Depois veio os colonizadores portugueses e chegaram aqui, mas eles estavam em busca de algo que pudesse ser vantajoso para eles. Então, era algo que está relacionado à questão econômica. Então, desde o início, do primórdio dos tempos, a busca sempre foi por recursos que pudessem dar algum retorno financeiro e econômico para a coroa portuguesa. Muito bem. É isso? Exato. Obviamente, estamos falando deste espaço geográfico que posteriormente vai se tornar colônia, se tornou primeiro colônia, era a Espanha aqui. Depois, pelo tratado, que o aluno vai ver isso também em história, pelo Tratado de Madrid, Ut Possidetis, isso aqui se torna o quê? Se torna de Portugal, porque Ut Possidetis terá posse da terra aquele que a possuir. Muito bem. E aí, aqui se tornou de Portugal. Aí é uma outra realidade. Novamente houveram outros ciclos econômicos, mas sempre em busca dessa produtividade, desse recurso econômico e financeiro. Isso foi sempre ao longo de toda a nossa história. Exatamente. Depois que lá na metade dessas nossas aulas vai ser criado o estado de Rondônia, que já é uma outra realidade. Exato. Então, onde a gente vive hoje, meus queridos, não só aqui em Porto Velho, Vilhena, Ji-Paraná, Guajará-Mirim, todas essas terras não eram nossas. Isso é a evolução no tempo e no espaço que a geografia de Rondônia vai fazer com que você compreenda. Muito bem. Ok? Então, essa habilidade dessa aula está relacionada também de uma forma mais generalizada para o querido aluno entender. Mas a gente vai começar as aulas falando dessas coisas mais físicas.
Exato. É isso, Rogério? Com certeza. E quando a gente fala das questões físicas, é lembrar aquela palavra que o professor acabou de falar, galera, o professor Jorge, ciclos econômicos. Então, os ciclos econômicos foram responsáveis por toda essa transformação do nosso espaço geográfico, da nossa paisagem, e aí a gente tem Rondônia hoje dessa maneira. Mas antes de chegar a essa configuração espacial, Rondônia foi transformada, Rondônia foi estruturada a partir de interesses. E esses interesses aí são os ciclos econômicos. Exatamente. Então, o aluno tem que guardar essas informações e lembrar que essas transformações no espaço ocorreram principalmente por conta desse interesse dentro desse espaço que viria a ser Rondônia futuramente. Perfeito. Beleza? Vamos lá, então, galera. De olho na tela. Muito bem, muito bem. Então, olha só, o estado de Rondônia. Vamos falar da localização geográfica. Começa lá em 1943. Quando a gente fala em 43, é quando a gente reconhece que aqui será um território federal. Território Federal do Guaporé. Essa parte desse espaço, esse espaço geográfico agora será um território, ok? Então, vamos falar um pouco sobre Constituição para o aluno. Vamos lá. Tá? Galera, um território, ele só pode ser criado por lei, ok? Ponto final. E ele só pode ser extinto também por lei. É isso mesmo. Ponto final. Rogério, quando ele se torna um território, ele é criado por lei e ele se torna uma autarquia. Ele é uma autarquia. Uma autarquia tutelada ao Estado. O Estado que é responsável por aquela autarquia. Muito bem. Ok? Então, galera, nesse momento aí que Rondônia se torna um território, ele ainda não tem autonomia como a gente tem hoje, ok? Ele tem uma responsabilidade total do governo federal. Exato. Por isso que Ok? ele falou o Estado, que você acabou de mencionar, é o governo federal. O governo federal. Não é local. Isso, governo federal. Quem é o governo federal? União. É a União. Quem é a União? O maior é o presidente da Maior República. esfera, né? Isso, da esfera da União, governo federal. Quando a gente fala isso, pensa em presidente da República, como sendo o maior na hierarquia do executivo. Exatamente. Porque nós temos executivo, legislativo e judiciário. Ok? Neste momento, a gente está sob responsabilidade, nesse momento histórico, a gente ainda está sob responsabilidade do governo federal. Muito Ok? bem. A partir dessa criação, né, do território do Federal do Guaporé, 1943. Isso. E quais foram as terras que foram retiradas de que estado para criar o estado de Rondônia? Pedaço aqui, ó, da região aqui de Porto Velho, que era do Amazonas, e todo o restante, a maior parte dele, era Mato Grosso. Isso mesmo. É isso? Muito bem. Beleza, então vamos lá no quadro. E essas datas são importantes, galera, para concurso. Sempre está cobrando alguma data relacionada a esse processo da evolução política do Estado de Rondônia. Então, 13 de setembro de 1943, a gente tem aí a criação do Território Federal do Guaporé. Beleza. Quem era o presidente aqui na época do Território Federal do Guaporé? Getúlio Vargas. Muito bem. Ele veio aqui em Rondônia, ele inaugurou uma escola, ele inaugurou vários projetos que tinham aqui e, inclusive, era uma política de valorizar esse oeste do Brasil, Muito bem. que era, mais ou menos, podemos dizer, um vazio demográfico. Exato. Então, por questão estratégica e militar também, houve esse interesse de criar um território para aumentar a população aqui perto da fronteira. Muito bem. Ok? Beleza. Posteriormente, já em 1956, Rogério, nós continuaremos como território. Exato. Só que agora o nome muda, deixa de ser Território Federal do Guaporé e se torna Território Federal de
Rondônia. Rogério, por que se torna território federal de Rondônia? Será que o aluno consegue lembrar? Rondon. Isso, Rondon. Muito bem. Rondon. Linhas telegráficas, né? Isso, foi Uma uma missão. homenagem, né, ao Marechal Rondon, que fez as linhas telegráficas. Exatamente. Que, inclusive, também foi uma política de estratégia para trazer o contexto tecnológico para esses rincões do Brasil. Muito bem. A expansão das redes, né? Isso, e Rondon, não é isso? Rondon foi um dos maiores nomes de expressão nacional de todos os tempos. Exato. Quiçá o maior. Há muitos historiadores que dizem que foi o maior brasileiro de todos os tempos, Rogério. Marechal Rondon. É isso? Então, no governo de Juscelino Kubitschek, há essa mudança no nome do território federal do Guaporé. Muito bem. Para fazer esta homenagem, inclusive, é o único estado que homenageia um personagem icônico, um personagem ímpar na história do Brasil, que Muito foi bem. Marechal Cândido Rondon. Exato. É isso? Beleza? Vamos lá no quadro. Outra data importante, então, 1956, território federal de Rondônia. Teremos a mudança para o estado de Rondônia em 1981. 22 de dezembro de 1981, nós temos aí o estado de Rondônia. Certo? Nasce o estado de Rondônia. Nasce o estado de Rondônia, mas foi efetivado mesmo em 1982. Exatamente. Vamos lá. Então aqui, ó, mais uma data importante aí sobre a mudança dessa estrutura política aqui que viria a ser estado de Rondônia foi em 1981. Em 1982, essa área que vivemos hoje já era conhecida como estado de Rondônia. Localização de Rondônia no mundo. Então a gente tem aqui Rondônia localizada nessa porção da América, e é a América do Sul, porque aqui acima a gente, lembrando, você que estudou Geografia Geral no primeiro ano, nós temos aqui a América do Norte, nessa região aqui nós temos a América Central, nessa outra região aqui nós temos a América do Sul. Então, Rondônia está localizada aqui no Brasil, que faz parte da América do Sul. E Rondônia está localizado na porção sul do Brasil, quando a gente fala, né, do hemisfério sul a nível mundial, porque está abaixo da linha do Equador. Isso. Então, nós temos aí... Não é o sul do Brasil. Não é né? o sul do Brasil, não. Em relação ao hemisfério norte e sul da Terra, ela está abaixo da linha do Equador, então nós temos o hemisfério sul. Então, aqui nós temos o quê? Rondônia, localizado nessa região oeste do Brasil. Em relação ao meridiano de Greenwich. Certo? Ela está localizada no oeste do Brasil, porque se a gente for analisar o Brasil, o leste do Brasil está mais próximo aqui ao Oceano Atlântico, né, também, né? Então, assim, Rondônia está mais a oeste no Brasil e a gente consegue observar que Rondônia, ela tem essa característica bem marcante da floresta amazônica e o clima equatorial também, né, porque faz parte dessa região amazônica que sofre aí a interferência por estar próximo da linha do Equador, uma região que recebe grande incidência de radiação solar. E é por isso que a gente inicia falando para o aluno que em Rondônia a gente não tem 4 estações bem definidas, porque essas regiões que estão próximas do Equador só têm apenas 2 estações definidas, verão e inverno. Interessante que você falou que nós estamos no oeste do Brasil. Então, Rogério, mais uma informação interessante para dizer para o nosso querido aluno o porquê de ter tantos municípios dizendo do oeste, não é isso? Uhum. Espigão do oeste. Exato, com certeza, muito bem. Excelente observação. Então, essa é a localização aqui de Rondônia e algumas informações iniciais. Alguma coisa mais, professor Jorge, sobre o mapinha? Tranquilo. Vamos lá. Aí temos aqui Rondônia em relação ao Brasil, faz parte da região norte, quando a gente fala da regionalização do Brasil, Rondônia faz parte da região norte. Essa região, que é uma região com menor densidade demográfica, se comparado com as regiões, por exemplo, sudeste e sul do Brasil, e essa região que a gente consegue verificar esse processo de ocupação, de povoamento mais recente, se comparado com toda essa porção leste do Brasil. Beleza. Rogério, e
A nível de esclarecimento, já falamos, mas não custa nada relembrar, nós temos a Amazônia, nós estamos na Amazônia. Muito bem. Só que nós estamos falando de divisão política. Exato. Né? Não é Muito isso? bem, É exato. divisão política, porque a Amazônia vai lá para o Maranhão, já vimos em aulas passadas. Não é isso? Em geografia geral. Com certeza. A Amazônia entra lá no Mato Grosso, em Tocantins. Não é isso? Exato. A gente está falando de regionalização das regiões do Brasil, né? Política. Agora, quando a gente fala dessa Amazônia que chega lá no Maranhão, como o professor Jorge está falando, do Mato Grosso, aí a gente está falando de Amazônia Legal. Situação geográfica de Rondônia. Então, está situada, aí, como eu falei há pouco para vocês, ao sul da linha do Equador. Vamos trocar aqui a cor, colocar um preto. Sul da linha do Equador, certo? Na região norte do Brasil, a maior das 5 regiões brasileiras, né? A gente fala em extensão, a gente tem aqui que é a região norte, 45,27% do território nacional. Então, onde Rondônia está localizado é no norte. Então, nessa grande região geográfica do Brasil. Rondônia possui 52 municípios e ocupa uma área de 237 mil quilômetros quadrados. Sua capital é Porto Velho, situadas aí na margem do Rio Madeira. Certo, professor Jorge? É isso aí. 52 municípios estão localizados na Amazônia Legal, que falamos há pouco para vocês. O que seria essa Amazônia Legal? Que vai além da região norte. Pronto, né? A gente consegue observar aqui em Rondônia, dentro desse espaço geográfico aqui da região norte. Temos a região norte. Isso aqui a gente não está falando de Amazônia Legal, está falando de região norte, porque se a gente estivesse falando de Amazônia Legal, essa porção aqui também seria marcada, né, professor Jorge? Parte do Maranhão. Do Maranhão, muito bem, o Mato Grosso também. Grosso, é. Então, aqui é só região norte. E Rondônia faz parte da região norte, juntamente com o Acre, o Amazonas, Roraima, o Amapá, o Pará e o Tocantins. Fronteira. Como que é a fronteira de Rondônia, professor? Faz fronteira com a Bolívia e divisa com os estados do Acre, Amazonas e Mato Grosso. Então, observem, isso também já caiu em concurso. Já, com Tem certeza. gente que... Questões recentes, eu vi. Recentes e, inclusive, se não souber, erra. Muito bem. Ok? Olha só. Então, olha aqui, ó, a fronteira da Bolívia. Opa! Está bem aqui, ó, o final dela, e aqui é o outro final dela. Então, olha aqui Rondônia, ó. Então, o único país que faz fronteira com Rondônia, o único país é Bolívia. Exato. Okay? E os Acre, estados, né? Acre, Amazonas e Mato Grosso. Muito bem. Exatamente. Aí nós temos aí os 52 municípios do estado de Rondônia, Porto Velho, a capital, e outros municípios espalhados, né? Fora os territórios, né? Que a gente tem aqui os distritos, aqui a gente está vendo as cidades principais do nosso estado de Rondônia. Então, as maiores cidades, capital que é Porto Velho, aí nós temos também Ariquemes, Ji-Paraná, Vilhena, vamos colocar Cacoal também como as maiores cidades do estado de Rondônia. Certo, professor Jorge? Exatamente. Então, essas são as principais cidades de Rondônia. Ariquemes, Vilhena, Cacoal e Ji-Paraná. Bem, Rondônia é o terceiro estado mais populoso da região norte, com seus 1,8 milhão de habitantes em 2021, sendo superado apenas pelo Pará e Amazonas. É interessante aqui, talvez, o aluno, Rogério, pense assim, esse professor botou 1,8 milhão, milhões. Não. Tá certo. Até 1,99 é milhão, né? Porque ainda está no 1. Exato. Ok? Muito bem. Questão de língua portuguesa Com na certeza. Parada, Rogério. É isso mesmo. É isso? Tamo aí. E está falando de mais populoso da região, né? O terceiro. Quando está falando de populoso, não está falando de densidade demográfica, porque densidade demográfica é povoado. Beleza. E essa parte aí, ó. Apenas 4 de seus municípios possuem população acima de 100 mil habitantes, que a gente vai ver agora no próximo slide. Os 10 maiores municípios de Rondônia são, em primeiro lugar, aqui, Porto Velho, ok?
Vamos botar aqui um azulzinho. Porto Velho é a cidade com o maior número de habitantes. Depois vem Ji-Paraná. Depois vem Ariquemes. Quarto lugar, Vilhena. Quinto lugar, Cacoal. Depois, Rolim de Moura. Sétimo lugar, Jaru. Oitavo, Guajará-Mirim. Nono, Machadinho. E décimo, Buritis. Então, você pode observar que as cidades, Rogério, depois os primeiros 4, né? Digamos assim, são tudo cidades que basicamente pequenas, né? Diante de um contexto de outros estados, Exato. na região sul e sudeste. Com certeza. São cidades muito pequenas. E aí a gente tem que considerar muito essa questão de Rondônia ser um estado bebê, né? Se comparado, estado muito novo, se comparado, por exemplo, com Belém, se comparado com, no caso, Pará, né? Se comparado com o Amazonas. Então, Rondônia é um bebê ainda, por isso que a nossa população ainda é baixa se relacionado com esses outros países e estados, né? Cidades menos populosas de Rondônia. A gente tem Pimenteiras do Oeste, com 2.127, Primavera de Rondônia, 2.697 habitantes, Castanheira e Parecis. Parecis a gente tem aí 6.319. São as menores cidades aqui de Rondônia, menos populosas, né, que tem menor quantidade de habitantes. Isso. E só para a gente ter uma ideia, essa aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cidades, Rogério. Essas 10 cidades, olha só, tem bairros aqui em Porto Velho, ó, que tem muito mais do que 6.000 habitantes. Exatamente. Então, é relativo, se tornou muito relativo o que é uma cidade, né? Por isso que tem estudiosos que dizem que tem que ter um número mínimo de população, de habitantes, para se tornar uma cidade. Muito bem. Não é isso? Mas não é o critério do IBGE. Com certeza. Não é isso? É pela sua estrutura, né? Isso, pela estrutura. Função, né? Função, exatamente. Então, galera, essas são as cidades menos populosas de Rondônia. E os limites de Rondônia, galera? Como que Rondônia está localizada aí nos seus limites? Ao norte de Rondônia, a gente vai encontrar o estado do Amazonas. Vamos fazer aqui, ó, para o aluno lembrar dos pontos cardeais, né, professor Jorge? Você vem aqui, ó. Aqui é o norte, aqui é o sul, Certinho. Aqui é o leste, aqui é o oeste. Então, norte nós temos aqui o estado do Amazonas. Então, aí eu vou pegar e vou desenhar, já que você fez o desenho aí, Rogério, eu vou aproveitar e fazer o desenho com Rondônia aqui dentro. Ó. Faz aí, Jorge. Ficou ridículo, mas é mais ou menos isso. Ó. Parece até... Vou botar aqui a capital, ó. Virou um pintinho. Ó. Tá parecendo um olhinho. Tá parecendo um É verdade. Um patinho. Um patinho. Vamos lá. Então, o norte, Amazonas. O sul, a Bolívia, que vai ser toda essa parte aqui, ó. Coloquei o sul aí. Né? Toda essa Muito parte bem. aqui vai ser a Bolívia. O estado do Mato Grosso vai ser aqui ao leste, ó. Ok? E o Acre vai estar a oeste, vai estar para cá, ó. Muito bem. Ok, o Acre. Então, nós temos aí os limites de Rondônia. Vê se na próxima vez você faça um desenho mais bonito, viu, Não, Rogério? Eu vou lhe dar um caderno de desenho para você melhorar. Esse desenho aí, ó, que superou os meus. Vamos lá. Os pontos extremos de Rondônia. Então, aqui nós temos setentrional. Só lembrar que setentrional, galera, lá no vestibular, lá no Enem, vocês podem encontrar isso na geografia. Mas setentrional é o mesmo que norte. Beleza? Norte é o mesmo que setentrional. Vamos lá. Então, nós temos aí a confluência do Igarapé mais Si com o Rio Madeira. Então, nesse ponto setentrional, a gente vai ter essa confluência do Igarapé com o Rio Madeira. Meridional, o que é o meridional? É o mesmo que sul. A gente vai ter a foz do Rio Cabixi com o Rio Guaporé. Então, lá na foz do Rio Cabixi com o Rio Guaporé é sul de Rondônia. Oriental é o mesmo que
leste. Então, o que a gente vai ter no leste, nessa coordenada geográfica? O Salto Joaquim Rios com o rio Iquê. E na porção ocidental, que é o mesmo oeste, o que a gente vai ter no oeste aí? Ó? A passagem da linha geodésica Cunha Gomes no divisor de águas dos rios Abunã e Ituxi. Aí nós temos aqui os limites que a gente acabou de falar para eles, né, professor Jorge? Na representação, né? No norte, no sul, no leste e oeste de Rondônia. E aqui nesse mapinha nós temos aqui os principais rios de Rondônia. Madeira, Mamoré, Guaporé, Ji-Paraná, que é conhecido também como Rio Machado. Aqui, Rogério, olha, Bolívia. Bolívia. Então, sul. Ok? Exato. Ao norte, o Amazonas. É isso? Exato. O oeste. Bem aqui vai ser o Acre. Acre. E a leste, o Mato Grosso. O Mato Grosso. Exatamente. Fuso horário de Rondônia. Então, fuso horário, galera, é delimitado por 2 meridianos. E todas as localidades situadas dentro do limite de um fuso têm o mesmo horário, que é chamado de hora legal. O Brasil, a gente vai começar falando do Brasil, apresenta 4 fusos horários diferentes por causa da sua extensão territorial. Analisa comigo aqui a questão do fuso horário. Nós temos aqui Brasil fuso horário. O primeiro fuso horário do Brasil vai iniciar nessa região lá no Atlântico, onde você vai encontrar Fernando de Noronha, você vai encontrar a ilha também de Trindade, Martim Vaz. Então, é o primeiro fuso horário do Brasil. Esse fuso horário, em relação a Greenwich, ele tem uma diferença horária de menos 2 horas, certo? O segundo fuso horário do Brasil é o horário oficial do país, onde está localizada aqui a nossa capital, Brasília. Brasília é o segundo fuso do Brasil. Em relação ao meridiano de Greenwich, Brasília tem o quê? Menos 3 horas. O quarto fuso horário do Brasil é, quando eu falo, né, o quarto fuso, em relação à questão dos fuso horários em relação ao meridiano de Greenwich, que acaba sendo aqui, no caso, o terceiro do Brasil. O terceiro fuso horário do Brasil é onde Rondônia e boa parte do norte, e também aqui o centro-oeste, Mato Grosso, e Mato Grosso do Sul está localizado. Essa região, em relação a Greenwich, onde Rondônia está localizado, tem aí menos 4 horas em relação ao meridiano de Greenwich. E o nosso quarto fuso horário é onde está localizado parte do sul do Amazonas e o estado do Acre, que é o maior, vamos colocar, que é o fuso horário que tem a maior diferença horária em relação ao meridiano de Greenwich, aí que são 5 horas a menos em relação ao meridiano de Greenwich. Então, Rondônia, em relação a Brasília, professor Jorge, nós temos quantas horas de diferença de Rondônia para Brasília? Então, se aqui, por exemplo, agora, vamos colocar uma hora em Brasília é 10 horas da manhã, um exemplo. Rondônia é o próximo fuso a oeste. Então, a cada fuso que eu avanço no sentido oeste, vocês já estudaram o fuso horário lá no primeiro ano, vai diminuir 1 hora. Então, se é 10 horas em Brasília, aqui no fuso horário onde Rondônia está localizado, vai ser o quê? Menos 1 hora. Então, o horário de Rondônia, 9 horas. E o Acre, que está depois de Rondônia? Então, Rondônia, no Acre, aqui é menos 1 hora, 8 horas da manhã. Então, em relação ao horário de Brasília, o Acre tem 2 horas de diferença e Rondônia, 1 hora. Ok. Só relembrando, Rogério, que agora eu vou pedir para o aluno vamos fazer com o aluno uma espécie de um gráfico mental. Exato. Para ele entender o porquê que tem tantos fusos horários. Em primeiro lugar, entenda que o Brasil tem dimensões continentais. Exato. É muito grande. Muito bem. Beleza? E agora eu vou desenhar ali no quadro lá onde está a Paraíba e lá onde está o Acre.
Só que a gente sabe que o nosso planeta, ele tem um formato arredondado, é um geóide, é isso? Mas tem um formato arredondado. Então, eu vou desenhar isso para você entender o porquê que é tantos fusos horários. Vamos lá no quadro. Vamos lá. Vamos lá, Rogério, olha só. Olha aqui. Esse aqui, Rogério, que eu estou desenhando, é o Brasil. É o Brasil. Só que visto de perfil. Aquele desenho que você fez aqui, ó, de Fernando de Noronha, vai estar bem aqui, ó. Exato. Bem aqui. E bem aqui, Rogério, aqui no fim, vai estar o Acre. E agora, Rogério, vou colocar um amarelinho, é o Sol. Bem aqui o Sol brilhando, ó. Então, Rogério, vai amanhecer primeiro ali. Exatamente. E os raios de sol chegaram aqui. Só que aqui ó, ainda está passando direto por causa dessa inclinação da Terra. Muito bem. E aqui no Acre ainda vai estar escuro. Exato. E por isso que nós temos, né? Exatamente. As diferenças, né? 4 fusos horários. Diferenças horárias. 2, 3 e o quarto bem ali. E o fuso do Brasil é aqui, mais ou menos. Só deixa eu colocar... Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, ó. Você tem que pensar o seguinte, ó. Meridiano de Greenwich, 0. O primeiro fuso deixa eu apagar que não ficou legal não, essa parte aí. O primeiro fuso em relação a Greenwich, depois de Greenwich, vai ser aqui, ó. Então, 0... Deixa eu pegar aqui a canetinha rapidinho. 0 é o meridiano de Greenwich. 0. O primeiro fuso aqui é 15, beleza? Que não passa no Brasil. O primeiro fuso do Brasil é o grau 30, porque os fusos horários é de 15 em 15 graus. Então, aqui, ó, nessa região de Fernando de Noronha, que é o primeiro fuso do Brasil, é o grau 30 do fuso horário. Aqui no horário oficial do Brasil é o grau 45. Aqui em Rondônia, na Amazônia, no Parque do Centro-Oeste, é o grau 60. E o Acre é o grau com maior diferença horária do Brasil, que é o 75. Lembrando que cada 15 graus são essas curvas que o planeta vai fazendo. Não é isso, Rogério? Muito bem. São as curvas que o planeta vai fazendo, que vai ser em 15 graus. Correto. Até das 360 graus, que é um círculo perfeito. São 24 fusos que a gente tem a nível mundial e cada fuso corresponde a 1 hora. Isso. Vamos lá. Então, horário de verão em Rondônia. Galera, horário de verão está suspenso no Brasil, está cancelado desde 2019, então não está acontecendo. Quando aconteceu o horário de verão aqui em Rondônia, o que acontecia? Rondônia ficava com 2 horas em relação a Brasília. Mas como está suspenso, não está acontecendo. Então, o horário de verão é um sistema de mudança temporária de horário com adiantamento de 1 hora dos relógios. Qual que é o objetivo? Economizar energia, porque durante esse período do verão, a radiação solar será bem mais intensa e os dias serão mais longos do que a noite. Então, a gente vai poder economizar mais energia, porque lá na madrugada praticamente já vai ser dia. Então, por isso que é utilizado o horário de verão. Então, vamos analisar aqui o mapinha rapidamente para você entender. Então, os estados que devem adiantar os relógios em 1 hora. Rondônia não adianta, então Brasília adianta. Então, Brasília tinha uma diferença aqui de 1 hora, vamos colocar 9 horas da manhã. Quando é 9 horas da manhã no horário de verão, aqui em Rondônia, vai ter 2 horas de diferença. Então, aqui em Rondônia ainda vai ser 7 horas da manhã e no Acre, 6 horas da manhã. Então, no horário de verão, quando acontece aqui no Brasil, o Acre fica com 3 horas de diferença em relação ao horário de Brasília e Rondônia com 2 horas de diferença. Acabou o horário de verão, 1 hora para Rondônia e 2 horas para o Acre. Beleza, galera? Mas guarda a informação que eu falei para vocês. Horário de verão, no momento, está suspenso no Brasil desde 2019. Mas existem outros países, em outros locais, o horário de verão também funcionando até hoje, professor Jorge. Perfeito. Certo? Então é isso, galera. Daqui a pouquinho a gente volta aí para fazer a nossa revisão. Beleza? Valeu, até daqui a pouco. Tchau. Tchau.